Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com o intuito de trazer pequenas reflexões nesses momentos que estamos afastados da casa espírita. Hoje eu peguei um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que está lá no capítulo 27, no item 5, que é a eficácia da prece. E diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedidos. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Essa pequena reflexão de São Marcos nos fala que qualquer coisa que a gente peça, no momento da prece, vai ser atendido. Mas quando a gente pensa em prece, em fazer uma oração e se conectar com Deus, a gente tem que pensar primeiro como é que a gente ora, como é que a gente faz uma prece, como é que a gente se comporta ali na frente de Deus no momento da gente fazer a nossa prece. A primeira coisa, indicação, ensinamento, que a gente deve sempre orar com muita humildade. E Jesus já falou, com a humildade do publicano e não com o orgulho do fariseu. Então a gente tem que se examinar, analisar os nossos defeitos, as nossas qualidades e nunca se comparar com o outro no momento da prece. E o conselho do Evangelho também, que a prece mais sagrada, mais agradável a Deus é aquela que vem do coração. Então, qual é a indicação? Quando você for fazer uma prece, a primeira coisa é reconciliar com o seu inimigo. Quer dizer, se você tem alguma mágoa, se você está chateado com alguém, perdoa. Essa seria a primeira indicação para a gente ter aquele coração puro, para a nossa prece ser mais elevada. Uma outra coisa também que a gente não deve fazer no momento da prece é barganha, troca. Sabe aquela história assim que a gente fala assim: se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo. Se eu conseguir, por exemplo, passar num concurso, eu vou doar alimentos para aqueles que precisam. Às vezes a gente se coloca na presença de Deus sempre querendo fazer uma troca, uma barganha. E isso não funciona, porque não é sincero. O caráter da prece, por que a gente reza? A gente reza por três coisas, por três motivos. A primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que orar é se conectar com Deus, é pensar em Deus, é se colocar em comunicação direta com Ele, é abrir o coração. E a gente pode louvar. O que é esse louvar? A gente pode enaltecer as coisas de Deus, aceitar Ele como causa primária de tudo. Nós podemos pedir, que é o que a gente faz na maioria das vezes, A gente, quando vai fazer uma prece, sempre está lá pedindo alguma coisa. E a gente pode agradecer, Sempre agradecer. Agradecer por se sentir feliz, agradecer pela vida, pela família, pelas oportunidades que a gente tem. Mesmo quando tudo não está do jeito que a gente quer, a gente tem que agradecer. Porque se a gente olhar para trás, olhar para o lado, sempre tem gente que daria tudo para estar no nosso lugar. E o que acontece no momento que a gente faz uma prece, que a gente faz uma oração? Quando a prece é sincera, quando ela é do coração, os nossos pensamentos se elevam. Eles emitem ondas iluminadas que acabam formando um campo fluídico em volta de nós. E essas ondas são levadas para o infinito, são direcionadas àqueles que vão receber a nossa prece. Por isso que a prece ela tem que ser com o coração, ela tem que ser calma, sincera, a gente tem que estar em plena sintonia. A prece que mais chega, que é mais alcançada, que atinge o seu objetivo, é a prece sincera. Não precisa ser uma prece decorada, você pode simplesmente conversar com Deus, mas essa sua prece tem que ser de coração. Uma outra coisa também importante é a prece coletiva, quando a gente reza com mais pessoas juntos, a força desse pensamento, dessa vibração é maior. Então, convide sua família para rezar, para agradecer, juntos na hora de dormir, na hora de levantar. Quantas vezes a gente se esquece de fazer uma prece pela manhã, de abrir os olhos e de agradecer, por estar vivo, por ter mais um dia pela frente, mais oportunidades.
E também a gente tem que refletir o que a gente deve pedir na prece, né? Muitas vezes a gente nem sabe direito o que pedir. A gente acaba fazendo aquela barganha, aquela troca que eu falei. Mas a gente deve sempre pedir pela nossa melhora moral, que é o nosso principal objetivo aqui. A gente veio para cá viver essa experiência para quê? Para mais uma vez, para tentar melhorar um pouco mais. Então a gente deve pedir discernimento, sabedoria, paciência, coragem e força. Força para suportar todos os desafios, todas as dificuldades. E nos lembremos que tudo que acontece na nossa vida é porque nós necessitamos passar por aquilo. Então, quando nós formos fazer a nossa prece, não nos esquecemos, né, da oração do Pai Nosso. Que lá na oração do Pai Nosso sempre diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem dúvida, a gente não aceita a vontade de Deus ou não consegue entender. Então que nós possamos pedir sempre a compreensão da vontade de Deus. Porque às vezes o que a gente acha que é bom para a gente não é o que está nos planos de Deus. E para finalizar, eu vou ler um pequeno trechinho de um livro chamado A Luz do Coração, escrito pelo Chico, ditado por Emmanuel. Esse trecho diz assim: a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. E aí lá no final desse mesmo texto, ele complementa: não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa da nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Muita paz, fiquem com Jesus Cristo, que assim seja.